Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 80, versos 17 a 19. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós comemoramos uma data muito importante para nós, no dia 31 de outubro, comemoramos a Reforma Protestante, 507 anos de Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas célebres 95 teses, convidando a comunidade acadêmica local para um debate público sobre a venda das indulgências e outras questões controvertidas. A história, então, da Reforma, ela começa com vários movimentos em outros momentos, mas esse fato específico é o fato que mais marca a questão da reforma em si, do movimento reformado em si. Aquele tempo, a situação, digamos assim, estava insustentável, ou seja, religiosidade de mais, santidade de menos. Então não é que não havia igrejas, não é que não havia a busca por estudar ou por ter movimentos de cânticos, de questões religiosas. Não havia o envolvimento espiritual. Quando as pessoas cantavam, tinham grandes catedrais, tinham movimentos enormes religiosos, mas não havia amor pelo Senhor, santidade ao Senhor. E a gente percebe que, como nós lemos ali, é um debate em relação a questões, aqui duas questões importantes, venda das indulgências e outras questões que falavam a respeito da própria questão da compra, né, dos céus e da necessidade dos sacerdotes, da intercessão, da questão das pessoas não buscarem a Deus diretamente. Martinho Lutero, ele tentou assim reformar a sua própria igreja, mas nós percebemos que ele foi perseguido e foi colocado fora dessa igreja, excomungado pelo Papa Leão X. Então nós estudamos essa data. Essa data para nós, ela tem esse significado de um movimento, quando a partir de Lutero, ele passa a vários lugares, como na Suíça, com Zwinglio e Calvino e outros que se levantaram, assim, um movimento que podemos chamar de avivamento espiritual, de mudança por parte das pessoas, né, de buscarem a Deus. Nós conhecemos como princípios da reforma esses três, que são a absoluta supremacia da palavra de Deus, a absoluta supremacia da graça de Deus e o sacerdócio geral dos crentes. Então nós começamos aqui a supremacia da palavra de Deus, afirmando que as Escrituras são a única regra de fé e prática. Nós não necessitamos de
outro ensino, e não existe outro ensino correspondente que possa e venha fazer, né, substituir a palavra de Deus. Quando se fala sobre a graça de Cristo, a supremacia da graça de Cristo, fala a respeito da justificação pela fé, da salvação que nós temos em Jesus, que é uma graça de Deus para nós. Jesus Cristo morreu para nos libertar, nós não somos salvos pelas obras ou por qualquer outra coisa. Quando falamos do sacerdócio real dos crentes, essa palavra quer dizer que todas as pessoas, sem distinção, têm o direito e dever de interceder, de orar, de buscar a Deus. Nós não precisamos de um intermediário, né, que nos leve a Deus, no sentido de que nós podemos também chegar a Deus. As pessoas podem até orar por nós, podem até ensinar, mas nós temos essa liberdade de estar diante do Senhor. E eu coloquei aqui essa palavra manutenção e reforma. Porque é um dia que nós comemoramos a reforma, somos agradecidos a Deus porque Deus tocou na vida daqueles homens do passado, mas aqui nós não estamos apenas lembrando da vida deles, desse momento em si, mas estamos trazendo esse tema para nós, o avivamento, o reavivamento, que ele acontece em vários períodos da história, e ele acontece na nossa vida hoje também. E aí eu coloquei reforma, manutenção e reforma, porque, irmãos, nós sabemos a necessidade de uma reforma, mas se houver constante manutenção, em muitas situações nós não vamos precisar de uma grande reforma. Falamos de manutenção, é quando nós somos cuidadosos em relação à palavra de Deus, dia a dia, nas nossas vidas, preocupados em seguir os princípios do Senhor e assim buscando alimento no Senhor, para que nós estejamos sempre fortalecidos no Senhor. Quando você vai reformar uma casa, por exemplo, dependendo do estado que essa casa está, é mais fácil você derrubar a casa e fazer outra no lugar. Mas se você, no contexto do dia a dia, for deixando aquela casa arrumada, ou fazendo pequenas reformas, consertando aquilo que estraga, você vai perceber que você terá menos trabalho e você vai manter aquilo em dia. A nossa vida também desta forma, né? Quanto nós precisamos cuidar diariamente, porque se nós não cuidarmos, nós vamos enfraquecendo e nós vamos assim perdendo muitas coisas no decorrer do tempo, e nós precisamos cuidar de tudo isso. Tem uma frase que nós sempre lembramos nessa data, que é a igreja reformada sempre reformando, que a igreja reformada, ela precisa estar em constante reforma, em constante cuidado. Aqui é bom a gente lembrar que esse termo sempre reformando não significa que nós temos uma igreja e podemos assim mudar, né, a cada dia. Nós sabemos que a questão da reforma não justifica inovações a todo instante. A palavra de Deus, ela é a mesma. O que acontece é que nós vamos fugindo dela. O reformar nada mais é do que voltar, retornar à palavra, retornar à verdade. E nós precisamos só aceitar mudanças que nos levam para mais perto da palavra de Deus. Infelizmente, existem muitas mudanças que estão fazendo com que a igreja se torne pior, ou com que a igreja perca esse sentido verdadeiro da palavra. Às vezes nós estamos um pouco preguiçosos, né? Não queremos estudar, não queremos nos esforçar, não queremos aplicar os princípios da palavra. E aí pensamos e somos influenciados por algumas coisas que até podem chamar de reforma, mas na verdade está se deformando a verdadeira igreja. Isso é uma questão que nós precisamos realmente
pensar, para que nós estejamos seguindo, mantendo firme esta igreja. Isso vai afetar também a nossa forma de evangelizar. A igreja reformada precisa fundamentar sua ação evangelizadora nas sagradas Escrituras. Se nós não tivermos essa visão, nós vamos tentar trazer as pessoas da igreja, não pela palavra, não pelo ensino correto das Sagradas Escrituras, mas por algum tipo de movimento, por algum tipo de moda, por algum tipo de fórmula, que nem sempre, muitas vezes estão fora da palavra de Deus. Então nós somos responsáveis por servir a Deus, por adorar a Deus, por mantermos firmes no caminho do Senhor. Nós somos chamados para fazer discípulos, e esta igreja missionária, ela é uma igreja que precisa se fortalecer na palavra. Não podemos transformar o evangelho num produto, numa empresa, onde crentes são consumidores. Não, o evangelho é o evangelho da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. A mensagem do evangelho. E essa mensagem, ela precisa ter conteúdo. Quando nós falamos do evangelho, até nós falamos numa das quartas-feiras aqui, que quando você vai pregar o evangelho, você tem que começar lá em Gênesis, explicando a respeito do pecado, do afastamento de Deus, e por isso Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar, e Ele que morreu em nosso lugar, pagando o preço em nosso lugar, e assim Deus nos justificou. Então nós precisamos anunciar esse evangelho com conteúdo, até chegar no final, na morte de Jesus, na ressurreição, na promessa de vida eterna, que Jesus virá nos buscar. E essa é a mensagem do Senhor. Ela é suficiente. Ela é a mensagem que o Espírito Santo de Deus faz tocar no coração, trazendo a conversão, trazendo a nova vida. E nós assim precisamos manter essa igreja, então, firme nesse propósito, que é o propósito de servir ao Senhor. Uma verdadeira igreja, ou uma verdadeira reforma, só poderá acontecer em nossa vida e igreja através do mover de Deus em nosso favor. E aqui a gente chega a um ponto mais importante, irmãos. Comemorar a reforma. Tá bom, nós sabemos então que houve um movimento na igreja no século passado, no século 1517, muito tempo atrás. Pedimos a Deus que Ele venha agir na nossa vida, na nossa igreja. Mas nós sabemos que essa verdadeira reforma, esse verdadeiro movimento, ele acontece pelo mover do nosso Deus. Então é uma data em que nós comemoramos a reforma, e mais do que nós vamos nos dispor a fazer alguma coisa, é um momento de pedir a Deus que Ele venha agir na nossa vida, transformar a nossa vida. Como nós precisamos em tudo, até nesse tempo, até em relação a essa vontade de servir a Deus, lembrar que a santidade, ela vem com uma forma de submissão a Deus, ao clamor a Deus, para que Ele venha mudar o nosso coração, mostrar o caminho dEle no nosso coração. Porque não adianta a gente conhecer essa verdade, nós precisamos desse mover de Deus em nosso favor. Então nós precisamos primeiro pedir para que Deus venha mover o nosso coração individualmente, e assim também da nossa casa, os nossos familiares, clamando ao Senhor pela liderança da nossa igreja, porque essa liderança também ela precisa dar esse pontapé, ela precisa estar levando essa mensagem de uma forma pura, de uma forma boa, vivendo esse evangelho. E assim nós oramos pela igreja de forma geral, pelos membros da igreja.
E aí nós começamos a orar pela nossa cidade, pelas pessoas que estão próximas, os nossos vizinhos, as pessoas que são os nossos visitantes. Aviva a tua obra. Esse é o nosso clamor, deve ser o nosso clamor a Deus. Abacuque 3, verso 2 diz: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor. O reavivamento é uma obra exclusiva de Deus. E quando nós contamos, a história, falamos de um nome, Lutero, nós sabemos que a reforma ela aconteceu pelo mover do Espírito Santo de Deus na vida de várias pessoas. Como eu disse no início, existe o tempo da pré-reforma, o tempo de várias pessoas que nós nem conhecemos o nome delas, mas que elas fizeram parte desse mover de Deus, para que um dia as coisas pudessem tomar esse rumo. A história ela vai assim acontecendo. E assim acontece conosco hoje. Nós temos uma história, nós temos o conhecimento de Deus, nós temos passado por várias situações, por vários caminhos, e nós clamamos para que Deus esteja fazendo com que tudo isso coopere para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, dá-nos essa sensibilidade, dá-nos esse amor, esse temor de Deus. A gente às vezes ameniza, eu vi um pastor falando essa semana sobre isso, falando que temor é um respeito. Aí ele falou, não, temor é temor mesmo, você tem que ficar tremendo ali, quase que um medo mesmo, no sentido de que o que nós temos em relação a Deus. Sabe quando alguém te pega fazendo alguma coisa errada e você quase fica branco? Sabe essa ideia de alguém te pegar numa coisa errada? Ou nunca pensaram nisso, ou nunca foram pegos numa coisa errada? Essa é a ideia, um pouquinho desse temor, de quando nós pecamos, nós percebermos a presença de Deus, ficarmos envergonhados e sentimos mal por isso. E assim é o nosso clamor, dá-nos esse temor do Senhor, para que nós tenhamos essa consciência da presença do Senhor e não sejamos simplesmente pecando sem qualquer receio, sem qualquer preocupação. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos dias. O salmo que nós lemos no início, o Salmo 80, também é uma oração. E nós sempre caímos na questão da necessidade da oração. Ele diz: seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Seja a tua mão. O Senhor nos chamou, o Senhor nos fortaleceu, e a mão do Senhor é sobre nós. Assim não nos apartaremos de ti. Como é que nós não nos apartaremos do Senhor? Se a mão do Senhor for sobre nós. E ele clama: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Esse vivificar é aquela ideia do sabor, da alegria da vida. Quantas vezes nós estamos caminhando, estamos realizando tarefas, mas parece que aquilo não tem uma expressão, não tem um sentimento, não tem um envolvimento no coração. E é esse o pedido: aviva, Senhor, para que aquilo que eu fizer, eu tenha alegria, eu tenha sentimento, eu esteja envolvido. E principalmente em relação às coisas espirituais, como é ruim quando nós simplesmente perdemos esse senso da sensibilidade de uma palavra, de um cântico, de uma mensagem, de uma oração, quando nós
Oramos, mas não oramos, pregamos, mas não pregamos, não sentimos. E aqui ele fala: vivifica. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o rosto, teu rosto, e seremos salvos. Abra os nossos olhos, ó Senhor. Isso é a manutenção que deve ser diária nas nossas vidas. Já pensou se a gente só pensar em reforma uma vez por ano, né? Nós precisamos diariamente clamar para que o Senhor seja nos dando essa vida na sua companhia, no seu cuidado. Restaura-nos, Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto sobre nós, resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Como nós estamos hoje? Precisamos de uma reforma completa? Ou nós, que agora já estamos chegando nesta data de, podemos dizer, final de ano, né? Uma das datas, as contagens do dia 31 de outubro, é que quando chegar o dia 31 de outubro, vão faltar apenas 61 dias para o final do ano. Como nós estamos nessa percepção do tempo que se passou? Precisamos de uma reforma completa e vamos deixar para 2025 começar? Ou nós precisamos de um novo fôlego para continuar, correr um pouquinho mais? Sabe quando você está um pouco atrasado e você fala: está chegando, você corre um pouquinho mais? Ainda há tempo de chegar muito longe ainda neste ano, de fazer muitas coisas. Mas principalmente, eu queria deixar conosco, nessa mensagem, esta ideia, né, de manutenção diária da vida. Tudo que é feito dia após dia, tudo que é repetido, ele tem um poder, né? A soma dos dias, de algo que você faz diariamente. A gente não percebe de um dia para o outro, mas vai chegar um determinado momento e você vai perceber: olha, o quanto eu já caminhei, o quanto eu já corri, o quanto eu já me desenvolvi em relação a isso, a isso, a isso. A reflexão para nós é que nós não podemos ter uma distração diária. Uma coisa que a gente já percebeu, acredito, é quando você vai fazer alguma coisa e fala: semana que vem eu faço. É só lá no final de outubro que vai acontecer. Aí você fala: na outra semana, no outro dia, quando você perceber, já chegou. E aí você não fez. Então nós não podemos deixar nada assim para tão próximo. As pequenas atividades, e principalmente o que se refere às questões de buscarmos a Deus. A manutenção diária. João 15, verso 5, no início do verso 5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanece. O ramo não sai para passear, né? Desliga ali da videira e depois no outro dia ele volta. Ele permanece. É o permanecer que vai nos fortalecer. Quando nós comemoramos a reforma, mais do que nós estamos lembrando que nós precisamos de reforma, é comemorar e agradecer a Deus porque hoje nós somos reformados, porque hoje nós conhecemos a verdade, estamos vivendo nessa verdade. Porque graças a Deus, Deus levantou no passado servos que lutaram por essa verdade, direitos que nós conseguimos. E a igreja hoje, ela é forte, ela é uma igreja reformada.
Mas nós precisamos manter firme isso, para que possamos comemorar alguma coisa. O que adianta comemorar o que se perdeu, quando em muitos lugares já está pior do que naquele tempo, né? Religiosidade para todo lado, as pessoas brincando com o Senhor, as pessoas de forma mística, acreditando em tantas coisas, tantas mentiras, deturpando a palavra. Então, uma igreja que está assim, acredito que nem está comemorando mais a reforma. Mas se nós estamos comemorando a reforma, nós cremos na importância do que aconteceu e na necessidade de nos mantermos firmes. Essa mensagem de João 15 nos lembra sempre o Salmo 1, quando diz lá no verso 2 e 3, que nós devemos ter prazer na lei do Senhor, nela meditar dia e noite. E depois ele fala, né, que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se nós nos sentimos fracos, é porque nós estamos distante deste pastor que nos guarda. Bem-aventurado esse homem que medita na palavra do Senhor, que está plantado, mais uma vez aqui a ideia de raízes profundas, que alcançam as águas, que alcança e tem saúde, e vive dessa forma, buscando e crescendo no reino do Senhor. Então, irmãos, nessa data nós temos muito a agradecer a Deus por sermos uma igreja que conhece a palavra, que interpreta a palavra, que tem uma liturgia, que tem uma adoração baseada na palavra, e nós podemos refletir sobre a nossa vida, colocar diante do Senhor em oração, para que o Senhor esteja efetuando nas nossas vidas este avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria e paz para viver melhor, para caminhar melhor. Como eu disse, eu não sei o quanto você está precisando de uma reforma total, uma manutenção mais ou menos, ou só seguir em frente, mas independente da forma que o seu coração esteja hoje, saiba que Deus pode mudar a nossa vida, pode melhorar as nossas vidas, para que nós possamos estar mais perto dessa verdade, desse caminho do Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. Enquanto isso, peço para o grupo de louvor para vir até a frente, depois nós vamos cantar ao Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ó Pai amado, nós reconhecemos que o Senhor Deus tem realizado tantos feitos no decorrer da história. A Tua igreja, ó Pai, é uma igreja fiel, uma igreja firme, ó Deus. Mas sabemos também, ó Pai, que muitas vezes o inimigo tem confundido, ó Deus, os irmãos, lideranças, tem nos apartado de Ti, ó Deus. Ó Deus querido, que o Senhor Deus esteja nos ajudando, aumentando a nossa convicção, a nossa fé, e principalmente, ó Deus, esse nosso desejo de caminhar sempre reformando, sempre buscando a manutenção, sempre buscando a Tua presença, ó Deus. Ó Pai amado, venha operar em nós, transformar a nossa vida. Nos ajude a abandonar aquilo que não é do Teu agrado. Ensina-nos o que é, ó Deus, o Teu agrado, o que é o Teu caminho, o que é a Tua verdade. Mas ensina-nos de forma a sentirmos necessidade de mudar, necessidade de crescer, propósito nos caminhos do Senhor. Ó Pai, aviva a Tua obra em nós, no decorrer dos dias. Faz conhecido, ó Pai, a Tua vontade nos nossos corações. E assim, ó Pai, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.